Fala pessoal, professor Elton com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Nossa visita ao Empório de Anões de Jardim. Eu adoro os títulos dos capítulos dos livros de Percy Jackson e foi uma jogada acertada da Disney de colocar eles como os títulos dos episódios. E chegamos no terceiro episódio da série e realmente tá empolgando. Eu tô cada dia mais hypado com essa série. Apesar de algumas mudanças começarem já a querer me incomodar. Mas hoje vamos analisar como foi esse episódio, que tinha tudo para ser o melhor, mas de novo não conseguiu superar o primeiro. Vai ser difícil mesmo superar esse primeiro episódio. Mas vamos analisar e comparar com o livro. E o principal ponto, a Medusa. Por que ela foi alterada? Tem um motivo para isso, hein? Vem comigo. Sinceramente, algumas mudanças começam a me chatear. E depois de assistir ao episódio 3, nossa visita ao Empório de Anões de Jardim, e ver o que fizeram com a Medusa, eu tava pronto para vir aqui e começar a xingar. Mas aí eu assisti de novo e, como você deve estar percebendo, esse vídeo tá saindo um pouco atrasado, né? Ele deveria ter saído ontem ainda. É que eu estou em reforma aqui em casa. O meu antigo estúdio era só o meu quarto mesmo. Mas agora o meu filho foi morar na casa dele e a gente começou umas reformas por aqui e eu tenho o meu estúdio novo, um lugar onde eu posso trabalhar e deixar com a minha cara. O que vocês acharam? Ainda falta alguma coisa de iluminação e tal, mas já vai me contando nos comentários se você acha que ficou legal. Mas você tá aqui pelo Percy, não é? E como eu demorei um pouco para fazer esse roteiro, eu tive tempo de rever o episódio e aí eu acho que comecei a entender o motivo da mudança. E eu vou contar aqui pra você. E se você não gostou de como adaptaram a Medusa, fica tranquilo, essa não é uma das alterações ruins e eu vou te provar. Por isso, já vou pedir a sua curtida no vídeo nesse momento. Depois, se você discordar de mim, você pode vir aqui e dar um dislike. Mas agora clica no gostei, que assim você me ajuda e ajuda o canal. E se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerd Sonic. Aqui eu te conto tudo que rola no mundo nerd e geek, com análise de filmes, séries, animes e livros. Por isso, já se inscreve e ativa o sino das notificações, que aí o YouTube te avisa sempre que um novo vídeo sair. E compartilha esse vídeo, galera, para me ajudar a levantar o canal. Conto com vocês. Antes de chegar na Medusa, temos que seguir o episódio. E o começo é simplesmente perfeito. Porque a gente vai ver o Percy indo até o oráculo e recebendo a profecia diretamente dela. E aqui tá muito de acordo com o livro. Claro, aqui só aparece o Gabe naquela nuvem verde. E é ele quem fala para o Percy. Não com o Percy, mas para o Percy, porque não é um diálogo. Nos livros, ele vê o Gabe e os outros amigos do padrasto jogando poker. E cada um fala uma parte aí da profecia. A mudança aqui faz sentido, porque o Gabe não joga mais com os amigos, ele joga online. Então, ponto para a série. E a própria profecia tá todinha aqui. Eles não mexeram em nada. E toda a forma como o oráculo entrega ela ao Percy também tá muito bem adaptada. Tem toda aquela pegada enigmática que deixa o Percy com a cabeça toda perdida. Quem é o amigo que vai traí-lo? Ele vai recuperar o raio, mas vai falhar no final. Tudo aqui foi feito para deixar o menino confuso. E é assim mesmo que são as profecias. Mas as mudanças começam a partir de algo. Começando com aquela cena patética onde o Quirrell vai colocar os melhores do acampamento para que o Percy escolha quem vai seguir com ele. Não gostei nada, porque parece uma cena de um reality show. Quem vai para o quarto do líder com você? Quem você escolhe para a eliminação? Cara, não faz sentido. Nos livros é o Quirrell quem determina quem acompanha o Percy. Tem toda uma cena onde eles estão conversando. O Quirrell, o Sr. D, o Percy e o Grover. O Grover, por sinal, é obrigado a ir com o Percy porque a sua missão ainda não foi cumprida. E ele precisa acompanhar o semideus e trazer ele de volta. E aí o Quirrell diz que alguém já tinha se oferecido. Então a Annabeth tira o boné e fica visível. Para mim, muito melhor do que o que foi feito na série. O próprio Grover só vai nessa missão na série por causa do poder da amizade. Não tem outro motivo. Porém, a cena dele limpando o cocô dos Pegasus, essa eu adorei. O Blackjack reaparece. Eu sei que ele vai ficar importante só bem mais na frente, mas é um easter egg bem legal. E ver outros Pegasus também faz muito sentido. Nos livros, esses animais são usados no acampamento para prática de esportes, como corrida de biga, por exemplo. Naqueles filmes que todo mundo quer esquecer, parece que o único Pegasus do universo é o Blackjack. Então, mesmo que tenhamos essas mudanças na escolha dos acompanhantes, a série nos brinda com esses momentos que ajudam a gente a digerir melhor as mudanças. Depois temos o Luke entregando o tênis alado ao Percy, e o Percy explicando para ele por que não escolheu. E eu vou reiterar minha opinião sobre o Luke, que eu já falei no vídeo sobre o episódio 2, que tá aqui no card pra você. Clica aqui que ele vai pro próximo da fila. Eu não sinto nada por esse personagem. Eu sei que ele é importante para o Percy porque eu li os livros, mas quem não leu não deve entender de onde saiu essa amizade. O Luke é apático e a gente não teve tempo suficiente entre os dois para que uma amizade de verdade fosse criada. Não me entenda mal, eles são muito amigos e o Percy considera o Luke seu melhor amigo, depois do Grover, claro. Mas isso não foi explicitado na série.
série. Fica só subentendido, principalmente na conversa entre os dois. O Percy fala que não escolheu porque o oráculo falou que ele seria traído por aquele que ele chama de amigo. Assim, ele preferiu a Annabeth, que ele não considera como uma amiga até o momento. E o Grover, que apesar de ser um amigo, na cabeça do Percy, já traiu ele antes lá naquela questão da expulsão da escola. Então a série explica, mas não mostra a relação do Luke e do Percy. Junto a isso, temos a atuação com essa aura deprê que tá ao redor do Luke. Cara, é preciso forçar bastante pra comprar essa amizade entre os dois. Eu não compro. Outra cena incrível, que apesar de não ter nos livros, ficou muito bem encaixada, é a despedida da Annabeth da Thalia. Do Pinheiro da Thalia, no caso. Eu gostei bastante de toda a carga dramática que essa cena concentra, o Grover contando a história, a Annabeth lembrando e defendendo a amiga, e o melhor de tudo, o Percy destruindo toda a retórica da Annabeth. Retórica, nossa, olha o professor usando palavras difíceis. Eu adorei o Percy falando que a Thalia ganhou, na verdade, o destino de uma semente e não de um herói. Galera, ele não está desdenhando da semideus, mas do destino que o pai dela deu a ela. Depois de todo o esforço, o mais poderoso de todos os deuses transformou ela numa árvore. Realmente o Percy da série é muito mais sarcástico e verdadeiro que o Percy dos livros. E isso é dedo do Rick Riordan, galera. Essas mudanças são todas ideias dele, hein? Mas eles partem em direção ao mundo mortal com 200 e poucos dólares e algumas dracmas de ouro. Exatamente como foi nos livros. Ficou faltando aqui o Argus, nada que atrapalhe a série, mas eu queria ter visto o vigia de centenas de olhos levando os garotos até o terminal de ouro. E agora vamos falar do ponto mais baixo do episódio, a sequência do ônibus com as fúrias. Galera, que decepção. A interação entre os três jovens tá ótima. O Grover contando por que não se pode viajar de avião, top. A Annabeth tomando a liderança, indo comprar comida pra eles, show. Ela e o Percy discutindo o tempo todo, tá lindo. Mas aí vem essa cena totalmente sem sentido. Quando a sua armadura estiver fraca, é quando os monstros vão tentar atacar você. Nada vai impedir eles. Cara, totalmente sem sentido. Alguém fala pra mim, por favor, por que a Annabeth decidiu ir conversar com uma fúria estando invisível? Só por estar invisível. Qual é o objetivo disso? Qual foi a ideia do roteirista de fazer com que a menina, filha de Atena, fosse conversar com uma criatura que só tem como intuito matar e torturar semideuses como ela? Mas não foi só isso. Todas as cenas de ação aqui ficaram completamente bobas. De novo, a gente vai ver as fúrias, as piores emissárias de Hades, sendo nada. Elas até parecem perigosas, mas na prática, nada. Não teve cena de luta, não teve o ônibus derrapando, saindo da estrada, não teve raio, não teve nada. Só uma conversa boba, um vídeo explodindo, pessoas caminhando como se eles estivessem chegando ao ponto final e aí eles pulando a janela. Era melhor terem excluído essa cena do que adaptado ela desse jeito. Ah tá, sim, a Annabeth joga uma faquinha pra matar uma... Na floresta ainda vemos o Grover dizendo isso. Hambúrguer. Sinto o cheiro de hambúrguer. Ele fala isso no momento em que o Percy e a Annabeth estão discutindo. Eu, sinceramente, espero que isso tenha sido uma forma do Grover chamar a atenção de ambos para outra coisa que não a briga. Eu não vou aceitar ver o Grover comendo hambúrguer. Ele é um sátiro, eles são seres da natureza, eles não comem animais. Eu quero ver o Grover comendo latas e papel, e não hambúrguer. Mas chegamos na parte que mais está dando o que falar. O Empório de Anões de Jardim. Os garotos fugindo da Fúria têm duas opções. Primeira, enfrentar a Fúria, uma criatura que até o momento não representa perigo nenhum, porque já foram derrotadas duas vezes, uma por um Percy que não sabia nem o que estava fazendo, nem o que estava acontecendo, e outra pela Annabeth, que atirou uma faquinha de longe, ou seja, não precisa nem entrar em contato com elas para matar ela. Ou então entrar no covil da Medusa, uma criatura mitológica que transforma qualquer um que a olhar em pedra, e já matou centenas de heróis. Qual a escolha lógica? Claro, a Medusa. Mas é o que eles escolhem. Não, cara, não tem como passar pano para isso aqui. Até porque mudaram completamente a forma como o livro contou essa parte. Nos livros, eles são atraídos pelo local. Tem toda uma mística ao redor da Madame M, mas na série a Annabeth olha para as estátuas, pro nome ali Madame M, e já saca a parada toda. Não tinha por que eles entrarem, mas a própria Medusa aparece, lança uma conversinha e o Percy então decide que vai confiar nela. Como eu disse, no primeiro momento eu não gostei nada dessa adaptação, e mesmo depois de ter revisto e entendido o que fizeram com a Medusa, eu continuei não gostando de tudo. Vou tentar explicar. No primeiro episódio, a gente vê o Percy e a mãe no museu. E tem lá o Perseu com a cabeça da Medusa. A mãe do Percy fala que nem tudo que parece um monstro é mesmo um monstro. E nem todos que parecem heróis são heróis. E aqui temos a mão do Riordan novamente. A série está adaptando a Sally como uma mulher muito mais forte que nos livros.
E eu já falei que essa mudança faz sentido e é muito boa. E também a ligação entre o Percy e a mãe está muito mais evidente. Nos livros, o Percy ele está sempre tentando salvar a mãe, mas ela é muito mais uma coadjuvante. A relação entre eles é muito mais um coadjuvante quando comparamos com a relação entre Percy e o pai. Aqui temos um Percy muito mais irritado com o pai e, consequentemente, com todos os deuses, e muito mais preocupado com a mãe. Lembra quando ele vai fazer a oferenda de comida lá no segundo episódio? Para quem que ele ofereceu? Para a mãe dele? Ela é a deusa, ela criou ele. E quando ele soube que o pai era um deus e podia fazer muito mais, escolheu não fazer nada por ele, deixando a mãe numa situação horrível, crescendo ainda mais aos olhos do garoto. Então aqui a gente tem uma Medusa apresentada de uma forma muito diferente do que é mostrada nos livros. E eu vou te contar o porquê. E quem decidiu isso foi o próprio autor, o Rick Riordan. Tradicionalmente, a Medusa é retratada como uma criatura monstruosa, cercada por estátuas daqueles que ousaram enfrentar. Contudo, nos últimos anos, um olhar mais compassivo em direção às mulheres da mitologia grega tem se desenvolvido, considerando que a maioria delas, gente, foi traída, enganada ou manipulada por figuras masculinas, sejam deuses ou outros seres. E aqui vamos ver a Medusa se aproximando mais da mãe de Percy. Ela inclusive fala que ambas foram traídas pelo mesmo monstro, que no caso seria Poseidon. Aqui ela faz essa inversão de quem é o verdadeiro monstro. E sim, essa parte para mim faz muito sentido. Na mitologia grega, o que mais a gente vai ver são mulheres sendo usadas por deuses e deusas descarregando a sua raiva nessas mulheres e não nos deuses que abusaram delas, como é o caso da Medusa. Poseidon usou o templo de Atena para ter relações com a Medusa. E em vez de Atena castigar Poseidon, castigou só a Medusa. Claro, isso é uma questão cultural da época. E a gente não tem aqui que ficar problematizando isso. Mas, quando a gente traz essas histórias para a contemporaneidade, faz sim sentido colocar temas contemporâneos para serem discutidos. E é por isso que eu gostei do que fizeram com a Medusa. Mas não gostei da forma como os jovens foram atraídos para o seu covil. Eu não entraria de bom grado no covil da Medusa nunca. E não acredito que alguém faria isso. Então deviam ter deixado mais parecido com os livros. Uma vez lá dentro, aí sim poderiam ter feito toda a alteração. Apesar de seguir uma trajetória bem similar aos livros, né, a sequência disso, o Percy enfrenta eventualmente a Medusa, depois que descobre realmente sobre quem ela é, ela oferece lá que poderia transformar os amigos em pedra. A mudança na série, ela visa humanizar a personagem. O Jonathan Steinberg, que é o produtor executivo, revelou que a ideia surgiu em um diálogo com o Rick Riordan. Eles notaram paralelos entre as histórias da Medusa e da série. Faz sentido, não faz? Essa percepção levou à exploração dessa nova perspectiva da Medusa como personagem, transcendendo sua representação meramente como um monstro. Steinberg também mencionou a abordagem do Riordan em poder modificar a sua própria obra. Abre aspas, editor. Imagine-se na posição dele. Você escreve um livro e então escreve vários outros livros. E esse universo todo ganha enorme popularidade. Mas você nunca teve a chance de fazer diferente. Acho que foi gratificante para ele ter a oportunidade de tentar novamente e repensar como teria escrito a trama se tivesse uma nova chance. Bom, até aí tudo bem, mas a batalha entre os garotos e a Medusa foi outra parte bem broxante. Os livros têm toda uma tensão que aqui ficou bem de lá. Até o momento, nenhuma batalha me empolgou, com exceção da batalha com o Minotauro, que foi lá no primeiro episódio. E aí tivemos um foco bem grande nela para poder hypar o povo, não é? Depois disso, nenhuma me empolgou mais. Eu espero ver algumas mudanças, porque no próximo episódio temos o arco de St. Louis, onde Percy deve enfrentar a Equidna e o seu filhinho, a Quimera, e um longo mergulho no Mississippi. E pelas cenas pós-crédito, estamos vendo uma adaptação bem fiel aos livros. Terça-feira, 11 da noite, temos o episódio 4 da saga. E com a minha reforma provavelmente já vai estar terminada, eu pretendo assistir e gravar já no mesmo dia para poder trazer com o máximo de presteza aqui para você. Por isso, lembra da sua inscrição, clica aí e ativa o sino das notificações e você vai receber o vídeo em primeira mão. Quero saber se você gostou da explicação sobre a Medusa, sobre essa mudança da Medusa. Manteve seu like ou mudou para o dislike? Comenta aí, vamos conversar sobre essa e sobre as outras mudanças que estão acontecendo na série. E apesar de serem muitas, a maioria tá me agradando. Compartilha o vídeo para me ajudar, galera. Forte abraço e se cuide.